Nessa segunda parte vou falar de estados eletrônicos em cristais, bandas de energia, materiais semicondutores, né, condutores e isolantes. Esse assunto vocês encontram no capítulo 3, em particular inicialmente aqui no parágrafo 3.4. Eu estou indo muito rapidamente nesse assunto porque é um assunto bem introdutório, sempre relacionado à mecânica quântica, e que vocês vão fazer na mecânica, no curso de mecânica quântica. Então aqui o livro passa através desse assunto, né, de alguma forma, mas eu vou dar algumas pinceladas somente, tá bom? É um assunto bastante complicado, complexo, que eu acho que no final da mecânica quântica que vocês vão ver. A mecânica quântica pode ser aplicada de uma forma mais simples de aplicação da mecânica quântica, mas bem entre aspas, que não é tão simples, né? No cálculo dos estados eletrônicos do átomo de hidrogênio. Então uso a equação de Schrödinger, mas uso a equação de Schrödinger em coordenadas esféricas. Coordenada esférica, então, essa função de onda φ, ela é expressa em função de R, que é uma coordenada radial, né, R, θ, que é esse ângulo aqui, e φ, que é esse ângulo aqui. Então eu posso operar uma separação de variável, uma variável ou em três variáveis, né, θ, φ e R, ou em uma variável y aqui que é angular, uma função angular, uma função radial. E isso se faz, então, substituindo a equação de Schrödinger, temos essas três equações que podem ser chamadas de equação azimutal, equação de colatitude e equação radial. Então, radial é com R, azimutal é com φ, e colatitude é θ. Então, é explícito o Laplaciano, que é bem complexo, né? E separo ele nessas três funções diferentes. Cada uma dessas funções, elas vão dar uma solução, uma vez feita resolvidas, né? Funções, vocês estão vendo, funções periódicas, E elevado a I, ml, φ, né? Por exemplo, essa φ é esta aqui. Sendo periódicas, o ml é um coeficiente, né? Um índice, digamos, ele pode ter somente valores específicos, em particular inteiros, tá? Então, essa função angular φ tem soluções que dependem desse índice que tem valores inteiros. Essa função θ vai depender desse índice L, também do ml, mas desse índice L que tem valores inteiros positivos. Tá? Então, aqui a gente tem a função angular y, que seria composta das duas funções φ e θ. Tá? Podemos encontrar os coeficientes D integrando, normalizando a função angular. Mas o que me interessa aqui é dizer que introduzir esses índices ml, L, tá? Que tem valores específicos. A função radial também pode ser resolvida. Também, a função radial, sim, também tem essa solução aqui, tá? E também depende de um coeficiente n, que a gente chama de número quântico principal. Coeficiente n, que é dado por valores inteiros positivos, n igual a 1, 2, 3, e que tem uma relação com o coeficiente L. Então, o número quântico n define também a energia dos estados eletrônicos. Dessa forma, E igual, pode ser resolvido, né, no modelo de Bohr, que também pode ser resolvido no modelo de Bohr, E igual a menos 13,6 dividido por n quadrado eletron-volt. Então, no caso do estado
fundamental do átomo de hidrogênio, N igual a 1. Então a gente tem uma energia de ionização do elétron que é igual a menos 13,6 eletronvolt. E os sucessivos dependem de N. Então com N igual a 2, então aqui vai ter 4, né? Então 13,6 dividido 4, então vai ter energias, as energias de ionização também dos estados excitados. Então a gente pode construir aqui funções de onda a partir daquelas soluções que tem essas caras, né? Para o átomo de hidrogênio ou para átomos chamados hidrogenoides, né? Com um elétron somente de valência, ok? Então, em geral, tem soluções para esse modelo, digamos, essa solução direta da equação de Schrödinger para calcular os estados eletrônicos e as funções de ondas, funciona para o hidrogênio e para os átomos chamados hidrogenoides, somente com elétron de valência, funciona também de uma forma aproximada. Então a gente pode ter aqui Z prótons, né, no núcleo e um elétron, considerando somente um elétron, e com essas soluções aqui, tá? Para cada número quântico principal, número quântico L, número quântico ML, que eu vou definir já, tá? Então tem essas caras, essas funções, esse é o estado fundamental, né? Eles podem ser construídas, essa seria a densidade de probabilidade radial, estou considerando somente essa função aqui, densidade de probabilidade seria essa função aqui vezes os seus conjugados, né? O φ quadrados, né? Seria a densidade de probabilidade, seria a probabilidade de encontrar elétrons numa determinada região radial. Então a gente tem essa função para os vários números quânticos, né? Em função de R, ou em função de R sobre A0, onde A0 é o raio de Bohr. Bom, a gente vai voltando, podemos definir aqueles índices. O primeiro o L, é o número quântico orbital, chamado número quântico orbital. Está relacionado ao momento angular orbital, tá? E quantizados, como a gente já falou, está relacionados com N dessa forma. O L é número inteiro, positivo, mas é igual no máximo a N-1, tá? O ML, chamado número quântico magnético, tá? Pode ter valores 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, até mais ou menos L. Então está relacionado ao L dessa forma. Então todos os números, esses índices estão relacionados um com o outro. A função angular, né, o L depende, sim, condiciona, digamos, a forma da função de onda. Nesse caso, a função de onda esférica. Então a gente tem uma densidade de probabilidade de ter elétrons em uma esfera, com L igual a 0. No caso de L igual a 1, vocês estão vendo que ele tem uma simetria em torno do eixo Z. Então pode ser dessa forma, com L igual a 1, ML igual a 0, ou da outra forma, com M igual a mais ou menos 1. No caso é paralelo a Z, no outro caso é perpendicular a Z. E a segunda do L, a gente tem uma orbital do tipo S, orbital do tipo P, orbital do tipo D, orbital do tipo F. Isso aqui vocês viram, imaginam, em química, né? Em matérias de química. Agora, então podemos resumir que N determina a energia do átomo, L e ML determinam o momento angular e a simetria da função de onda. Tem um outro ainda número quântico a mais, que é chamado de spin, que é formado somente por duas possibilidades, então mais ou menos um meio, que está relacionado à rotação do elétron em torno de si mesmo. Então a gente tem essas possibilidades. Por que falei disso? Porque a segunda desses números quânticos a gente pode estudar também átomos com muitos elétrons.
Caso do hidrogênio, é mais simples, a gente pode ter uma solução analítica. No caso de muitos elétrons, a gente não pode ter uma solução analítica, mas deve recorrer a métodos aproximados. Então, se recorre normalmente a métodos chamados de campo médio, em que a interação, porque é o seguinte, a interação dos elétrons com os outros elétrons começa a não ser desprezível. Então, a interação dos elétrons com os outros elétrons é considerado como campo médio, né? Se considera um campo médio no sentido que não são consideradas relações instantâneas, mas somente relação média do elétron com os outros Z-1 elétrons, digamos. Então é considerado uma média. Se usamos soluções tentativas da função de onda, então se usa uma certa função de onda inicial, se aplica a equação de Schrödinger usando esse campo médio e se obtém no final uma nova função de onda mais correta. E se usa um método iterativo aproximado para chegar a uma função de onda mais correta possível, que é aquela em que o método vai assintoticamente, né, começa a ter uma solução que não muda mais. Então, com métodos aproximados, a gente consegue ter não somente as funções de onda de todos os átomos, né, mas também as energias dos estados. Como a gente ocupa os estados, faz a ocupação dos elétrons em função dos estados. Primeiro, cada estado só pode ser ocupado por no máximo um elétron. Tá? Isso é fundamental. Então, em caso tenha dois elétrons, eles devem ter um número quântico de spin diferente, oposto, mais um meio, mais um menos um meio. Princípio de mínima energia: os estados com a energia mínima são ocupados antes, né? E depois tem a lei de Hund, a paridade de energia deve-se maximizar o spin. Então, a paridade de energia vai ocupar estados diferentes, mas com o mesmo spin. Por exemplo, mais um meio, mais um meio, mais um meio, diferentes estados, mas a mesma energia e com o mesmo spin, para maximizar a soma de spin. Então, feito isso, a gente sabe que os números de estados possíveis posso calcular ele a partir do número L. Então, no caso do orbital S, eu vou ter somente em que L é igual a 0, N só pode ser igual a 1, eu vou ter somente dois estados, né? Porque aqui, se L igual a 0, eu vou ter somente dois estados. Caso de L igual a 2, eu vou ter 10 estados, porque com L igual a 2, eu vou ter 4 mais 1, 5, vezes 2, 10. Então, eu vou ter 8 estados com N igual a 2 e 2 estados com N igual a 1. O total vai dar 10 estados. É a mesma coisa eu posso fazer com N, tá? Usando o N aqui nessa fórmula e saber quantos estados vou ter em função do valor de N. Vou ter 2 estados com N igual a 1, 8 estados com N igual a 2, 18 estados com N igual a 18, 18 estados com N igual a 3, etc, etc. Então, a segunda do átomo eu vou preencher. Mas, entre os átomos de muitos elétrons, o caso que nos interessa é o silício germânio. Então, vamos ver. O silício, ele tem 14 elétrons, ocupa dessa forma, os 14 elétrons ocupam dessa forma, com essa configuração, um S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2 e 3 P2. O que nos interessa em particular para as propriedades eletrônicas são os 4 elétrons de valência, os 4 elétrons externos. Então a gente vai ter 10 elétrons que chamam de core internos, que ficam tão ligados ao núcleo, né, eletronicamente ligados ao núcleo, que são não perturbados. E 4 elétrons externos, que a gente chama de elétrons de valência, que em vez são perturbados, que são 3s2 e 3p2. Bom, então, como a gente pode ver isso no esquema planetário, ou aqui usando os níveis que ocupam, digamos, em uma estrutura
em uma função da energia, em um esquema em função da energia que é de tipo coulombiano, né? Então a gente tem uma forte energia em proximidade do núcleo, é uma energia que é menor, né? Em valor absoluto menor, para os estados externos. Então o que acontece para os elétrons mais externos, esse 3s2 e 3p2 no caso do silício? Bom, se eu aproximo dois átomos de silício, eu vou começar a ter uma interação entre esses elétrons de valência. Então, eu posso ver isso através do que se chama de combinação linear de orbitais moleculares. Esses dois orbitais φ1 e φ2, né, quando estão próximos, não são mais níveis discretos, né? Quando estão próximos, começam a interagir um com o outro. Então, se antes eu tinha dois níveis discretos, mas que eram na mesma energia, né? Porque são dois átomos iguais, agora, estando próximos um do outro, esses dois níveis que estão na mesma energia devem se separar, porque é isso por causa do princípio de exclusão de Pauli. Então, eu vou ter uma orbital de ligação a menor energia e um orbital de antiligação ou antibond a maior energia. Chamado que é simétrico, né? De ligação que é simétrico, e outro de antiligação que é antissimétrico. Tá? Eu posso escrever também um caso φA mais φ1SA mais φ1SB e outro φ1SA menos φ1SB, tá? Que estou considerando um S aqui estou considerando átomos elétrons ligados a um S, né? Estou considerando agora átomos de tipo hidrogênio. Então, se a gente considerar aqui o potencial coulombiano é afetado aqui entre os dois átomos, não vai mais a valores muito grandes em valores absolutos, mas é um pouco menor, né? Diminui entre os dois núcleos, entre os dois átomos, porque o elétron está sendo atraído por os dois núcleos. Então, é mais provável achar o elétron no centro, entre os dois átomos. Então, de consequência, o nível eletrônico é dividido em dois. O que acontece agora, né? Agora é o caso de dois átomos, mas não uma estrutura, em uma estrutura sólida, né? Um silício, germânio, a gente tem 10 a 22 átomos por centímetros quadrados. Então, se acontece em uma estrutura de número enorme de átomos. Então, o que acontece? Que tem não somente esses dois níveis que são splitados, mas vai ter uma infinidade de níveis que são splitados. Então, a gente vai falar de bandas, né? Então, quando a gente tem uma estrutura sólida, né, de átomos arranjados, a gente vai falar de bandas de estados, né, completos, ou bandas vazias, se tiver separação entre os estados, a gente vai ver agora, né, bandas cheias ou bandas vazias, tá? É isso que acontece, tá? Essa é a situação. Os átomos de cores, a gente tem aqui, eles, os elétrons de cores, eles ocupam estados, né, que ficam perturbados, porque estão sempre bem ligados ao núcleo. Então, os elétrons de cores não ficam perturbados. Os estados permanecem discretos. Vocês estão vendo aqui, né? Esse é o caso do silício. Os elétrons de cores de tipo 1, né, n igual a 1, n igual a 2, né, permanecem imperturbados. Os elétrons que estão nos estados n igual a 3, né, que eu falei, que eram 3s2 e 3p2, né, começam a ter uma certa perturbação na hora de, aqui é a distância, tá, na hora de aproximar
os átomos um com o outro. Começa a ter um split de estados, né, que formam bandas, como eu falei antes, né, esse split, por causa do princípio de exclusão de Pauli, eles começam a interagir, então começam a se distanciar os estados. Inicialmente ainda vocês estão vendo 2n estados, a gente tem 2n estados e 2n elétrons nos estados tipo S, e 6n estados e 2n elétrons para o estado tipo P. Mas chega um momento em particular quando a distância interatômicas atinge aquela distância de equilíbrio que é a típica do sólido, né? Distância de equilíbrio em que o sólido ele se forma, em que os estados tipo P e os estados tipo S vão começar a se confundir. Na realidade, quimicamente, a gente fala de hibridização, né? Hibridização SP3, em que basicamente não se fala mais de estado tipo P e estado tipo N. Não somente, mas começa a ter para semicondutores, para todos as estruturas, né, aqui estou considerando com 4 elétrons de valência, tá? Todos os átomos com 4 elétrons de valência, em que tem uma separação entre os estados, porque aqui, né, aqui a gente vê que os estados aqui em cima estão se superpondo com os estado tipo aqui embaixo. Isso não é possível pelo princípio de exclusão de Pauli. Então, aonde se teria essa superposição, na realidade tem um distanciamento entre a formação de uma banda proibida, em que não tem estados, que a gente chama de energy gap. Então aqui a gente tem essas duas coisas, né? A mistura entre estado tipo P e tipo S, e esse distanciamento. Como tem esse distanciamento, os elétrons possíveis, que eram 4 elétrons de valência, então a gente tem 4n, n é o número de átomos, 4n elétrons de valência, eles vão ocupar os 4n estados que estão embaixo, a energia menor. E vamos ter 4n estados com 0 elétrons de valência, né, de ocupação. Então a gente tem a formação de uma banda de valência aqui embaixo, formada por 4n estados, 4n elétrons, né? Então completamente preenchida, basicamente. Esse é o caso dos semicondutores, tá? E 4 é uma banda de condução formados por 4n estados, mas tudo vazio, com 0 elétrons. E uma banda de valência, uma energy gap com 0 estados possíveis, né? Não tem estados possíveis, então tem uma separação entre banda de valência e banda de condução, devido a essa mistura de estados antes, né? Essa diferença do que acontecia com átomos isolados, aí a gente tem a interação entre os estados aqui. Na realidade, essa daqui é somente uma explicação um pouco qualitativa, né? Não deve satisfazer, na realidade. Vocês vão ver a teoria das bandas, então a formação de bandas, de uma forma mais particular, mais de cálculo, né? Forma de cálculo. Ela é calculada, ela pode ser calculada, ela pode ser prevista, né? Através de modelos. Existe um modelo de ligação forte, em que a palavra mesmo fala, tight binding, né? Em que consideramos átomos em que o elétron é bem ligado cada elétron é bem ligado ao núcleo, mas pode pular de um átomo para outro, vizinho, tá? Em que tem um arranjo de átomo que nem um sólido, né? Um arranjo de átomos periódicos. Tem um modelo, aqui eu vou falar brevemente, que também é usado aqui para explicar a teoria das bandas no capítulo, a gente está fazendo agora o capítulo 4. Então, no capítulo 4 do livro, usado, que é o modelo do elétron quase livre, né? Em que, é aí que eu vou explicar, tá?
no modello di elettrone quasi livre, a gente vai começar inicialmente considerando um elétron completamente livre. Um elétron completamente livre, ele pode ser descrito com essa função de onda, e em função do espaço, aqui pode ser também em função do tempo, eu coloquei somente em função do espaço, né? A é mais ou menos IKR, função de onda periódica, e com essas características, tá? Em particular com a característica que a energia é igual a dessa função de onda, K é um número de onda, tá? Chamado vetor de onda, desculpa, e com energia igual a H quadrado sobre 2m K quadrado, tá? Onde K é o vetor de onda também. Isso pode ser visto em uma dimensão ou em três dimensões, que é x, k, y, k, z. Se eu considero aqui uma só dimensão, essa aqui é uma parábola, tá? Energia em função, essa aqui é uma energia, esse aqui é um diagrama E em função de K, energia em função de K, que é nesse caso uma parábola, né? Porque é igual a é igual a uma constante h cortado ao quadrado sobre 2m vezes k quadrado, tá? Então é uma parábola. E no caso do elétron livre, o elétron pode assumir qualquer valor de k, pode ser ligado a qualquer valor de k, não tem nenhuma constrição do elétron, justamente ele é o elétron livre. Na hora de considerar que a gente está dentro de um cristal, primeira coisa, eu posso reparar que eu vou ter, como se eu tenho uma função periódica, né? A função φ ela é periódica, ela pode ser expressada também em função de n, um índice, e vocês estão vendo, pode ser igual também a ela aí k mais ngx. Aqui é somente em função de x, tá? Em uma dimensão, mas é a mesma coisa. Ng, onde g é um vetor, né? Que é igual a 2π sobre a, vetor de rede recíproca, chamado também. Igual a 2π sobre a. Por exemplo, como ela é periódica e o cristal é periódico, eu posso colocar ela em função normalmente de Ng também e ter a mesma parábola, seja em k igual a 0, seja em k igual a menos 2π sobre a, seja em k igual a 2π sobre a, poderia fazer a mesma função periódica, né? Trasladado em vários pontos do espaço K. Isso significa que eu posso, de todo modo eu vou ter a mesma coisa, a energia em função de K igual a energia em função de qualquer K mais ou menos G, então vou ter a mesma coisa repetida. Eu posso então me colocar numa região chamada região reduzida entre menos πa, π sobre A e π sobre A, que é chamada também de zona de Brillouin, em que basicamente eu posso trasladar essas funções que estavam, né, em outros valores de K, colocando todas elas dentro dessa região reduzida e não perder nada da informação que eu tinha, ok? Isso é para a periodicidade da minha função, tá? Periodicidade da minha função. Então esse aqui é um esquema feito na primeira região, o zona de Brillouin. Agora vamos no modelo de elétron quase livre. Eu posso transformar a onda, que é uma onda plana livre, em uma onda plana com amplitude modulada por uma função periódica, chamada função de Bloch. Essa função modulada seria esse UKR, onde o UKR é uma função periódica UKR mais T, que seria um vetor de translação. Então, essa é uma função periódica do cristal com
periodicidade, que é a periodicidade do cristal, que modula essa função de onda, é chamada função de Bloch. Agora, se ocorre o seguinte, que se eu considero um vetor K e um vetor K', se a diferença entre ele é igual a G, ocorre uma difração eletrônica. Isso é para as condições de Bragg, de difração eletrônica, né? Então, K e K', a diferença entre ele é igual a G, chamado também vetor de rede recíproca também. E nessas condições eu vou ter difração entre essas duas ondas. Então, se eu me coloco aqui na minha rede de átomos, se eu considero um vetor K e um vetor K', que estão vendo aqui, é a diferença entre eles igual a G, que é um vetor de rede recíproca, eu vou ter difração. Então, nessa borda aqui, em que K e K' são iguais, em que ocorre entre eles uma difração, eu vou ter difração entre as ondas K e as ondas K', digamos, a onda K e a onda menos K. Então, nessas condições, seria a condição em que K é igual a mais ou menos G sobre 2, que seria igual a mais ou menos N vezes π sobre A, eu vou ter condições de difração. Então, as minhas ondas eletrônicas, que eram livres, ondas eletrônicas de vetor K, que eram livres de se propagar dentro do cristal, não estão mais livres em condições em que K é igual a múltiplos de π sobre A. Então, nessas regiões em que K é igual a múltiplos de menos π sobre A ou π sobre A, que serão as regiões à borda da minha região de Brillouin, nessas regiões eu não vou ter a possibilidade de ter valores de K, o elétron não vai ser mais livres como era aqui em precedência, mas vou ter uma interdição de valores de K, uma banda proibida de vetores de K. Então vou ter uma separação aqui, onde não vou ter K, vetores de K possíveis, e que correspondam com as bordas da região de Brillouin, as bordas da minha região, primeira região, né, zona reduzida, como falar, bandas reduzidas à primeira zona. Então, estou falando dessa região, tá? Então, nas bordas aqui era elétrons livres que podiam ter qualquer K. Mas na realidade, no cristal, nessas regiões aqui, eu vou ter uma separação entre esses ramos de parábola que correspondem com esses gap. Então, é aqui que está mostrando, em todos os múltiplos de π sobre A, vou ter separação entre K. E na região reduzida eu vou ter a formação desses gaps de energia, ok? Então essa é a razão da formação de gap de energia. Vocês vão ver isso com modelos matemáticos mais em detalhes, né? Eu não fiz isso qualitativamente, que nem no livro, né? Do modelo de elétron livre, mas vocês vão fazer mais analiticamente, com cálculos, né, na física da matéria condensada, junto com um modelo de tide binding, mas digamos aqui, também o Cronin-Penney é um modelo que permite a previsão de bandas, né, através desse modelo. É o seguinte, eu vou ter um arranjo de átomos positivos que formam um potencial de tipo coulombiano. Eu vou considerar um potencial que seria o poço, correspondente com esses núcleos, tá? E uma barreira fora desses núcleos, né, na região de núcleos, tudo isso periódico,
e uma barreira de potencial que pode ser tunelada, porque o elétron pode quanticamente, né, para um fenômeno quântico passar, atravessar essa barreira de potencial. Então, vou ter uma pequena superposição entre função de onda, isso porque tem um potencial que não é infinito, e o elétron pode tunelar através desse potencial. Com esse modelo, periodicidade, resolução da função da equação de Schrödinger nas duas regiões, periodicidade do potencial cristalino, que então confere a função de onda, aquela mesma propriedade da função de Bloch, né? Uma amplitude dada por uma amplitude dada por uma função periódica, tá? E o fato de ter uma região 1 do elétron livre, que seria o poço, e uma região 2 de tunelamento, ok? Região 1 que seria o poço, onde o elétron está livre, região 2 onde o elétron pode tunelar, as duas coisas, junto com essa periodicidade do teorema de Bloch, vai juntando as duas coisas desse modelo, também vamos ter uma descontinuidade de bandas, né? A previsão de descontinuidade de bandas relativas a regiões de novo, em que K é igual a múltiplos de π sobre A. Então, formação de bandas nessas regiões em que K é igual a nπ sobre A, ou mais ou menos nπ sobre A. Então, sim, só mencionei, ok, 3 modelos em que, nos 3 casos, a gente não sólidos vê a formações de bandas devido, repito uma outra vez, à periodicidade da rede cristalina, ao fato que a rede cristalina perturba o elétron, que de outro modo seria elétron livre. Tá? Essa perturbação devido a essa rede cristalina que é periódica. Bom, as coisas são ainda mais complicadas, que a gente está considerando até agora somente uma banda parabólica, então estou considerando o K em uma só dimensão. Mas na realidade o cristal tem várias dimensões, né? Tem várias dimensões e não todas as direções de K são iguais. Então a gente vai ter calculando com métodos, né, de cálculo os diagramas de bandas de cada semicondutor. Eu vou ter diagrama de bandas, né, que seria a energia em função de K para cada condutor. Mas eu posso, semicondutor, aqui eu posso considerar, essa daqui vocês estão vendo é a região de Brillouin, a primeira região reduzida da região de Brillouin para uma diamante, de uma estrutura tipo diamante. Então nesse caso eu posso considerar colocar, digamos, o meu diagrama de energia em função de K em 2 dimensões, considerando eixos de simetrias particulares. Nesse caso, gama é um ponto em que K igual a 0, vocês estão vendo, né? K igual a 0 é gama. Se eu considerar um eixo que une esse 0 ao centro desse hexágono aqui, que forma uma área da região de Brillouin, esse é um eixo de simetria que chamo L, na direção que chamo L. Se eu vou até, vocês estão vendo outra área aqui, que seria um quadrado, é um outro eixo de simetria que chamo X. Então normalmente vocês vão ver esses diagramas de energia em função de K que vão ser representados na região de Brillouin, mas em função de eixo de simetria X ou L. Então vocês estão gama, que seria correspondente com K igual a 0. X e L, os eixos de simetrias principais. Tá bom? Então, em todos os materiais,
vocês estão vendo que em função de x, em função de L, muda a energia em função de K. A gente não vai ter, que nem antes visto aqui, uma parábola que se deforma somente aqui nas bordas da região de Broulan. Aqui vai ter, a segunda do eixo de simetria escolhido, vamos ter uma diferente relação de E, de energia em função de K. Então vocês vão ver aqui que temos um energy gap. Isso aqui é silício, tá? É um material tipo silício, então um energy gap, tá? Seria essa daqui a banda de valência. A banda de valência é completamente preenchida por elétrons, tá? Então esses ramos aqui são a banda de valência em função das diferenças do eixo de simetria, tá? E lá em cima a banda de condução. Então, para gama igual a zero, a gente sempre tem a banda de valência para todos os materiais. Só que nesse caso, para gama igual a zero, a gente não tem o mínimo da banda de condução não corresponde com o máximo da banda de valência. E o mínimo da banda de condução para o silício corresponde com esse eixo X. Então, no caso do silício, a gente fala de band gap indireto. Aqui é o caso do GS, em que a banda de condução, máxima banda de condução, corresponde com o mínimo da banda. Desculpa, o máximo da banda de valência corresponde com o mínimo da banda de condução. Então, o energy gap é aqui. E a gente tem um band gap, no caso do GS, de tipo direto. Ok? Isso a gente vai enfrentar mais na próxima aula. Ok, a gente pode simplificar muito esse esquema aqui de banda valência e banda de condução usando simplesmente uma eixo Y que me dá energia e um eixo, bom, é simplesmente uma posição aqui, né? Então, só usando esse aqui é muito simples, banda de valência, né, e banda de condução. No caso do silício, a gente tem uma banda de valência completamente preenchida, uma banda de condução completamente vazia e um valor de energy gap. Então, 4 elétrons disponíveis estão todos aqui. No caso dos metais, então esse aqui é o caso do semicondutor, isolantes, né? Em geral, a gente tem uma energy gap aqui que separa as duas bandas. Qual é a diferença com o caso de metais? Que no caso de metais, a última banda ela não é completamente preenchida, né? A gente tem uma semi-preenchimento. Então, a última banda, na realidade, a banda de valência seria aqui. A banda de condução já seria aqui. Então, a banda de valência e a banda de condução estão superpostas. Então, no caso dos metais, existem estados aqui disponíveis para os elétrons que podem ser ocupados. Então, uma pequena energia suficiente para o elétron passar para lá, para passar para a banda de condução e começar a conduzir em presença de um campo elétrico. Ok? É por isso que os metais conduzem bem a eletricidade. O elétron pode já conduzir com uma pequena energia dada pelo campo elétrico, ele já é livre de se mover, ou com uma pequena energia dada pela temperatura também, tá? O elétron já é livre. Para isolantes semicondutores, a situação é um pouco diferente, tem um energy gap. Então, não tem estados disponíveis que eu possa excitar o elétron e que ele possa já conduzir. Então, precisa de uma energia um pouco maior. A banda de condução é completamente vazia de elétrons, mas tem estados disponíveis, mas é necessária uma certa energia para chegar à banda de condução. Então, com uma certa energia que pode ser de vários eletronvolts, que pode ser dada pela luz ou por temperatura, com uma pequena energia, eu vou conseguir excitar o elétron da banda de valência para a banda de condução e começar aqui o elétron na banda de condução. Tem vários estados, todos vazios, ele é muito bem livre de se mover, tá? Então, ele passando da banda de valência à banda de condução, libera aqui um estado que era totalmente preenchido, de estados que antes eram totalmente preenchidos, que se chama de buraco. Então, a gente vai ter um par elétron-buraco, um elétron livre de se mover em banda de condução e um buraco também livre de se mover em banda de valência,
seria buraco, seria a ausência de elétron, mas é um estado agora vazio. Então a gente pode dizer, ele pode ser livre de se mover, ou digamos, tem um estado vazio que elétrons podem se mover agora porque tem um estado vazio. Então tem um elétron que pode ocupar aquele estado e agora pode se mexer um pouquinho, tá? Elétron que a gente conhece, né? Com carga negativa, é um buraco que é uma quase partícula, não existe na realidade, né? É uma ausência de elétron, mas que pode assumir uma carga, pode dizer que tem carga positiva. A gente vai fazer isso depois também. Então, os elétrons, os semicondutores são associados a um bandgap, tá? Que é aquele bandgap que é aquela energia necessária para excitar o elétron para a banda de condução. E ligado ao bandgap tem todas as propriedades do semicondutor associado àquele bandgap. Então, enquanto para os metais, você sabe que se eu aumento a temperatura, eu vou reduzir a capacidade de conduzir, porque eu estou aumentando a vibração de rede, então eu estou aumentando a resistência do material. Para os semicondutores, se eu aumento a temperatura, eu estou aumentando a condução. Eu estou excitando elétrons para a banda de condução, então eu estou favorecendo a condução desse material. Então, temperatura e luz modificam as propriedades do semicondutor, em particular aumentam a condutividade do semicondutor, tá? Então, por quê? Porque a probabilidade dos elétrons ser excitados aumenta de temperatura. A gente vai ver isso estatisticamente. Isso aqui vai ser a probabilidade E igual a menos EG, onde EG é o energy gap dividido para KT. Então, vocês estão vendo aqui que é aumentando a temperatura. Então, indo para... Aqui é μ sobre T, né? Então, indo para cá, aumentando a temperatura, aumento o número de portadores, né, intrínseco. A gente vai definir tudo isso, tá? Portadores intrínsecos. Aumentando a temperatura, aumenta isso, tá? E aumentando o energy gap, em particular, a gente tem um energy gap menor para o germânio. Então, portadores intrínsecos do germânio vão ser em densidade maior do que para o silício, que tem um energy gap maior do que o germânio, para o GaAs, que tem um energy gap maior do que o silício. Tá bom? Então, isso é em função do energy gap, mas também é importante em função da temperatura, tá? Aumento portadores em função da temperatura. E, como falei antes, tá? A condução é totalmente diferente entre silício e cobre. Cobre é metal. No caso do cobre, aumentando a temperatura, aumenta a resistividade. No caso do silício, aumentando a temperatura, diminui a resistividade. Então, a derivada da resistividade na temperatura é negativa no caso do silício. Bom, em função do energy gap também, o energy gap também ele muda em função da temperatura. Por quê? Porque o energy gap está associado ao parâmetro de rede. Quanto maior o parâmetro de rede, então quanto maior a temperatura, porque eu estou dilatando o material, menor vai ser o energy gap. Vocês estão vendo que em função da temperatura o energy gap diminui um pouco, tá? Isso é relacionado ao aumento de parâmetro de rede. Ainda vocês estão vendo que aumentando, quando a gente aproxima os átomos entre si, ou tem um aumento do energy gap. Então, reduzindo a temperatura, eu vou ter um aumento do energy gap porque eu estou aumentando a interação entre os átomos. Aumentando a temperatura, eu estou dilatando o material, estou diminuindo as interações entre os átomos, então isso diminui o energy gap. Isso a gente vê através desse esquema também. Então, aumentando a temperatura, aumentando a distância entre os átomos. Aumentando a distância entre os átomos, diminui o energy gap. Aumentando a distância entre os átomos, diminuindo a distância entre os átomos, eu estou aumentando o energy gap. Bom, e com isso eu vou encerrar aqui, terminar a aula aqui.